Você já parou para pensar que a cultura é como uma serpente que morde o próprio rabo? Um ciclo eterno onde as influências viajam através dos oceanos, atravessam décadas e retornam para casa vestidas com roupas novas? No final do século XIX, a Europa estava entediada, cansada do realismo engessado e das mitologias gregas repetidas à exaustão. Um grupo de artistas resolveu quebrar as regras. Nascia assim o Arte Nouveau, a chamada Arte Nova. Linhas orgânicas que imitavam o movimento das plantas, erotismo explícito, ouro reluzente e uma obsessão pelos ornamentos rebuscados e curvilíneos. Mas aqui que está o pulo do gato. Esses artistas europeus estavam, sem saber, sendo profundamente influenciados pelo Japão. As gravuras ukiyo-e de Hokusai chegaram a Paris e Viena e, acidentalmente, revolucionaram a arte ocidental. Agora salte 100 anos no futuro. No Japão do século XXI, diretores como Mamoru Kambi e grupos de mangakás como Clamp olham para Gustav Klimt e Alphonse Murat, esses europeus que tanto amavam o Japão, e decidem usar essa estética em animes como Elfen Lied e X-Holic. Eles não estão apenas copiando o estilo estrangeiro, eles estão reimportando uma linguagem visual que já tinha o DNA japonês, mas que foi refinada, dourada e devolvida pela Europa. Este vídeo não é apenas sobre referências escondidas em animes, é sobre a prova viva de que a arte é um organismo vivo, um ouroboros cultural. Vamos mergulhar fundo em obras como a Filia de Sora no Oto, lado a lado, com as pinturas de Gustav Klimt. Vamos explorar como o Arte Nouveau floresceu em Gothic e como a Clamp transformou o traço de Murat em uma identidade própria. Prepare-se para uma viagem no tempo, do Japão para a Europa e de volta ao Japão. Para entendermos a beleza sinuosa do Arte Nouveau, precisamos primeiro entender o que esse movimento significou. Em 1890, a arte oficial na Europa era o academicismo. As escolas de belas artes ditavam que uma pintura séria devia ter temas históricos ou mitológicos, com realismo fotográfico, perspectiva rígida e uma iluminação dramática. O Arte Nouveau surgiu como um movimento de rebeldia. Os artistas dessa arte nova valorizavam as linhas orgânicas, curvas que se espalham como uma videira. Eles se apaixonaram pela natureza como um princípio de construção. Flores, cisnes, insetos e mulheres com cabelos que viram cachoeiras preenchiam as telas e os cartazes. O ornamento era a alma da obra, ao contrário do academicismo, onde a decoração era apenas um acessório. No Arte Nouveau, a moldura, os padrões geométricos e os detalhes dourados eram tão importantes quanto o tema central. Havia um desejo de tornar a arte total, o que chamavam na época de Gesamtkunstwerk, integrando todas as formas de expressão à vida cotidiana, cartazes de teatro, joias, vitrais, móveis e arquitetura. Nesse caldeirão fervilhante, dois nomes se destacaram como pilares do movimento, o francês Alphonse Murat e o austríaco Gustav Klimt. Murat foi o pai da linha doce, suas mulheres eram as deusas da Belle Époque, envoltas em túnicas que pareciam feitas de ar, com cabelos que se transformavam em arabescos e fitas. Ele era o mestre do design gráfico, criando uma identidade visual que definiu a virada do século. Klimt, por outro lado, foi o pai do ouro, líder da secessão vienense. Ele era mais sombrio, mais psicológico e profundamente obcecado pelo erotismo e pela morte. Suas telas, como o beijo e o friso de Beethoven, usam folhas de ouro para criar uma superfície plana e abstrata, onde as figuras humanas pareciam flutuar em um cosmos decorativo. E aqui está o segredo que poucos contam. Tanto Murat quanto Klimt e todo o movimento Arte Nouveau foram profundamente influenciados por um país que eles consideravam exótico e fascinante: o Japão. O que aconteceu no final do século XIX foi um dos maiores intercâmbios culturais involuntários da história. Com a abertura dos portos japoneses após a era Meiji, uma enxurrada de gravuras ukiyo-e
aquelas xilogravuras baratas e coloridas, chegaram à Europa como material de embalagem para porcelanas e chás. Os artistas europeus ficaram obcecados. Havia algo naquelas gravuras que desafiava tudo o que eles aprendiam. Primeiro, a planicidade. As gravuras japonesas não tinham a ilusão de profundidade renascentista. As cores eram chapadas sem sombreamento, criando uma superfície que celebrava a própria bidimensionalidade do papel. Segundo, a linha de contorno. As figuras eram delimitadas por traços fortes e seguros, uma escola de desenho que os europeus chamavam de traço duro. Terceiro, a assimetria. Enquanto a arte ocidental buscava o equilíbrio perfeito, as gravuras japonesas ousavam cortar figuras ao meio, usar ângulos inusitados e deixar o vazio como parte ativa da composição. Os artistas do Art Nouveau absorveram essas lições como esponjas. Alphonse Murat, em seus cartazes para Sarah Bernhardt, criou uma fórmula que é uma síntese do japonismo, uma figura feminina central em primeiro plano, com uma areola bizantina, que lembra os fundos dourados medievais, mas também os emblemas japoneses, cercada por uma moldura decorativa que é puramente plana, como um kimono esticado. As linhas de seus cabelos e vestes não seguem a anatomia realista, elas seguem o fluxo orgânico das gravuras. Gustav Klimt foi ainda mais longe. Em obras como Beijo, o fundo é um mar de ouro e formas geométricas, que não obedecem a nenhuma regra de perspectiva. É uma superfície completamente achatada, quase têxtil, que remete à textura de um biombo japonês. As figuras, embora tenham rostos realistas, são corpos que se dissolvem em padrões, uma clara influência da fragmentação das roupas nas gravuras ukiyo-e. Portanto, o Art Nouveau, que parecia ser a alma europeia, já carregava em seu DNA a alma japonesa, e foi isso que tornou um movimento tão fascinante, absorvido pelo Japão um século depois, inclusive pela linguagem plana e estilizada do anime. E assim chegamos ao coração do nosso vídeo. Décadas depois, no Japão, um diretor chamado Mamoru Kambi fez algo extraordinário. Em 2002, 2 anos antes de Alphen-Lied estrear, Kambi deu uma entrevista ao site japonês Karinavi. Nessa conversa, ele já mencionava sua admiração por Klimt. Quando finalmente dirigiu Alphen-Lied em 2004, Kambi tinha uma visão muito clara do que queria transmitir. Para ele, Alphen-Lied era, acima de tudo, uma tragédia romântica, e a estética de Klimt, com sua fusão de amor e morte, de ouro e sofrimento, era o veículo perfeito para emocionar o público. Não se tratava, portanto, de uma mera decoração. A escolha de Klimt foi uma decisão narrativa. Kambi queria que a violência e a doçura da história de Lucy fossem amplificadas pelo contraste entre a beleza dourada das pinturas e a brutalidade do enredo. E ele não parou por aí. Em 2010, Kambi repetiu a abordagem Sora no Oto, mais uma vez usando Klimt, desta vez o friso de Beethoven, para criar uma abertura que ecoasse a melancolia e a esperança de um mundo pós-apocalíptico. A repetição do estilo não foi coincidência, foi a confirmação de que essa estética se tornara uma verdadeira marca registrada do diretor. Nos comentários que deixou no site oficial de Alphen-Lied, Kambi também revelou suas intenções temáticas mais profundas. Ele queria que o anime questionasse como os humanos se dividem uns dos outros por causa das diferenças, e que a violência de Lucy era em grande parte uma resposta à forma como ela foi tratada pelos outros. Klimt, com sua obsessão por Eros e Thanatos, era a linguagem visual perfeita para explorar essa questão. Ao usar Klimt, Kambi não estava apenas homenageando o pintor, ele estava pegando um estilo ocidental, que ironicamente já era profundamente japonês, e o devolvia ao seu público de origem, mas agora contextualizado na linguagem do anime. Aqui, a linha sinuosa que originalmente saiu das gravuras ukiyo-e viajou para Viena, se vestiu de ouro e padrões. Finalmente retorna ao Japão para habitar as tragédias de Lucy e as melodias de Sora no Oto. Agora vamos analisar essa apropriação visual frame a frame. Alphen-Lied conta a história de Lucy, uma jovem com poderes letais que escapa de um laboratório onde era mantida como cobaia. Após um acidente, ela desenvolve uma personalidade infantil chamada Neo.
A série acompanha sua convivência com Coulter e seus amigos, enquanto o passado violento de Lucy e a existência de outras diclônios ameaçam destruí-los. Uma história marcada por extrema violência, tragédia e uma busca desesperada por afeto. A abertura de Alphilíade, composta pela música Lilium, é uma galeria de arte em movimento. Não há ação, há apenas uma sequência de poses fixas dos personagens, todas meticulosamente baseadas em Clint. E vamos decifrar cada uma. A primeira cena já estabelece o tom. A pose do abraço vem diretamente do segmento Realização, que retrata duas figuras entrelaçadas em um gesto de união e redenção. Porém, Camby não copiou cegamente. Enquanto a figura original de Clint está vestida, Lucy aparece nua, onde a nudez simboliza a libertação espiritual. O abraço representa o desejo desesperado de Lucy por conexão e afeto, o motor de toda a sua tragédia. A nudez não é mero fanservice, é a vulnerabilidade, a alma exposta. Justaposta a figura dourada e abstrata, cria-se um contraste entre o amor idealizado, o ouro, e a realidade brutal, o sangue que não vemos, mas sabemos que está lá. Lembre-se, Camby via essa série como uma história de amor que poderia fazer o público chorar, e aqui nesse abraço dourado está a semente dessa tragédia romântica. Esta é uma citação direta, e Yuka assume exatamente a mesma pose da magnata venense Adele Bloch-Bauer, com os braços cruzados sobre o peito e o rosto levemente inclinado. Adele Bloch-Bauer é o símbolo máximo da fase dourada de Clint, representando riqueza, estabilidade e a sociedade burguesa. Ao colocar a Yuka, a personagem mais humana e normal da série, nesta pose, Camby está associando ao mundo comum, a segurança e a normalidade que Lucy tanto deseja, mas nunca poderá ter. A referência para Mayu é o convite inacabado retrato de Ria Monk, número 3, a última de 3 encomendas póstumas feitas pela família da jovem. A história por trás da obra é tão trágica quanto a da própria personagem. Maria, de uma família judia abastada de Viena, cometeu suicídio aos 24 anos após o rompimento de seu noivado. Seus pais desolados encomendaram a Clint um retrato da filha. Os 2 primeiros foram rejeitados. O terceiro, iniciado em 1917, permaneceu inacabado com a morte de Clint em 1918, deixando extensas áreas em branco onde apenas o esboço a carvão é visível. A precisão narrativa dessa escolha é impressionante. Ria Monk tirou a própria vida por um amor desfeito. Mayu foge de casa após sofrer abusos do padrasto. Ambas são jovens devastadas por aqueles que deveriam amá-las. Tanto Ria, no retrato, quanto Mayu, no anime, representam uma expressão serena e distante, uma máscara que esconde uma dor insuportável. A pintura, sendo o retrato póstumo, captura a paz forçada da morte. Mayu esconde sua dor atrás de uma fachada de gentileza e resiliência. A referência à pintura do retrato da criança Madá é tocante. Clint retratou ela com uma expressão adulta, séria, contrastando com sua vestimenta infantil. Nana é uma diclônios com mentalidade de criança, mas forçada a viver como uma soldado em um experimento. A pose de Clint captura essa estranheza da infância interrompida, se encaixa perfeitamente na tragédia de Nana, uma personagem que teve sua inocência brutalmente ceifada. Aqui está a obra-prima. A abertura recria a composição mais famosa de Clint. Os rostos colados, os corpos envoltos em um manto dourado retangular, a sensação de fusão absoluta. A produção cria 2 versões dessa obra. Na primeira imagem, vemos Coulter no papel do homem, abraçando a figura azul de forma protetora, exatamente como na pintura original. Já na segunda cena, é Lucy quem ocupa o lugar da mulher, sendo envolvida em um abraço muito mais intenso e íntimo. Clint retratou o beijo como um momento idealizado de amor e proteção. Em Alphilíade, essas 2 imagens mostram os 2 lados do mesmo sentimento.
Coulter deseja proteger Lucy, enquanto Lucy deseja ser amada e acolhida. O fundo dourado preserva a beleza romântica da obra, mas o tom dramático revela que esse amor, por mais verdadeiro que seja, está sempre marcado pela tragédia. Esta cena é uma adaptação da pintura Cobra d'Água 1, onde duas figuras femininas se entrelaçam em um abraço aquático e erótico. A pintura de Klimt é sobre a fusão entre o humano e o natural. As cobras representam a energia sexual e a natureza. Na abertura, essa imagem pode representar a dualidade de Lucy, a humana e a de Clônios, a doce e a assassina, ou pode ser uma metáfora para a relação entre as de Clônios e sua própria natureza selvagem. Nesse momento da abertura, Elfenlied faz uma referência direta à pintura As Três Idades da Mulher. Na obra original, Klimt mostra uma criança pequena e vulnerável sendo protegida pela figura da mãe. Aqui, Lucy assume exatamente essa posição de criança. Mesmo sendo a versão adulta e marcada pela violência, ela aparece encolhida no abraço da grande figura azulada, buscando proteção e acolhimento. O gesto transforma o significado da pintura. Não é mais apenas o ciclo natural da vida, mas o desejo profundo de Lucy por um carinho que ela nunca recebeu. É como se mesmo depois de tudo o que viveu, ainda restasse dentro dela aquela criança que precisa ser amada e protegida. Ao encerrar Elfenlied com a imagem de Niu na pose de Danae, a princesa grega fecundada por Zeus através de uma chuva de ouro, o diretor Mamoru Kambi nos oferece uma última camada de significado. Danae, confinada em sua torre, recebeu a visita de um deus e tornou-se a mãe de um herói. Lucy, confinada em seu corpo e em seu destino, recebeu a visita da violência e tornou-se a mãe de sua própria lenda. Uma lenda que a humanidade ainda não sabe se é de salvação ou de destruição. O ouro de Klimt, que na pintura é fecundação e promessa, no anime é também a maldição que nunca se apaga. E assim a serpente morde o próprio rabo. De Danae a Lucy, do mito grego ao anime japonês, a arte continua a nos perguntar: o que nasce quando o ouro toca a carne? Sora no Oto se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade vive em cidades fortificadas, ameaçadas por uma guerra constante. A história acompanha Kanata, uma jovem trompetista que se alista no exército e é enviada para uma pequena guarnição em uma cidade isolada. Junto de suas companheiras soldados, ela descobre o poder da música, da amizade, da beleza em meio ao colapso da civilização. Se Elfenlied usa Klimt para falar sobre a tragédia individual, Sora no Oto usa Klimt para falar sobre a melancolia de um mundo em ruínas. A referência aqui é quase exclusivamente o monumental friso de Beethoven, painel de mais de 30 metros pintado para a Secessão Vienense, que conta a alegoria da busca da humanidade pela felicidade. Kambi, ao repetir a abordagem de Klimt neste anime, confirmou que essa estética em seus trabalhos era uma ferramenta narrativa que ele dominava e admirava profundamente. O friso começa com a humanidade sofrendo e implorando por alegria. As figuras são magras, etéreas, com linhas sinuosas que as fazem parecer flutuar. As soldados de Sora no Oto vivem em um mundo pós-apocalíptico. A passividade e o alongamento das figuras na abertura remetem a esse estado de suspensão. Elas estão entre a vida e a morte, entre a guerra e a paz. A estética de Klimt transforma o uniforme militar em vestes de sonho. Diferente de Elfenlied, onde as poses são intensas, aqui a tônica é o repouso. Os olhos fechados e os rostos serenos dominam a abertura. Os olhos fechados podem representar a introspecção, fuga da realidade ou aceitação do destino. É um contraste brutal com o anime, onde os personagens são ativas e cheias de energia. Essa dicotomia levanta uma questão fundamental que discutiremos em breve. Kambi não apenas recria poses, mas aplica a estética de Klimt aos tecidos. Os padrões geométricos e dourados do friso são adaptados para as fadas e aventais dos personagens. Em Klimt, o ornamento abstrai a figura, elevando-se a um plano simbólico. Em Sora no Oto, a militarização é suavizada pela arte. O uniforme perde sua rigidez e ganha uma aura de sonho, sugerindo que mesmo na guerra, a beleza e a música podem florescer.
Além das abundantes referências ao friso de Beethoven, nesse frame específico a produção faz uma referência direta à pintura Goldfish. Esse momento mais isolado e individual busca diretamente misturar a pose característica desse quadro com o estilo dourado e ornamental que domina toda a sequência. É uma das poucas referências que fogem um pouco do friso e vão buscar em outra obra de Klimt, trazendo um toque mais sensual e marcante para a cena. E ainda há um quadro que eu não consegui captar a referência, mas merece a menção. O elemento da máscara parece ser uma criação original do anime para reforçar o tema de tragédia ou máscara social, mas o resto da composição, o fundo, partículas douradas e estilo ornamental é claramente inspirado em Klimt. Agora precisamos descer a uma camada mais espinhosa da análise. Tanto em Alfilíade quanto em Soria no Otto, as aberturas transformam os personagens em objetos de contemplação. Elas não estão agindo, elas estão sendo vistas. As poses são teatrais, os closes são íntimos, e muitas vezes há um apelo erótico velado, especialmente na nudez de Alfilíade e na fragilidade das soldados em Soria no Otto. Isso cria um jogo de voyeurismo. O espectador está na posição de poder, observando essas figuras em seu estado mais vulnerável. Clint já fazia isso, suas pinturas têm uma qualidade de vitrine, onde as mulheres são musas envoltas em sonhos dourados, mas raramente são sujeitos ativos. Em Alfilíade, a violência contra Lucy no anime contradiz a pureza da pose em Clint, e em Sora no Outro, a guerra é substituída pela passividade artística. Cambi estaria usando a estética de Clint para criticar a forma como a indústria do anime e a sociedade objetifica suas personagens femininas, mesmo quando elas são poderosas? Ou ele estaria apenas reproduzindo sem questionar o estilo de Clint ao colocá-las em poses passivas? A ambiguidade é a marca do Arte Nouveau. Eros e Thanatos caminham juntos. O belo e o sombrio não se separam, e essa complexidade é o que torna essas aberturas tão fascinantes. Gothic é um caso exemplar de como o Arte Nouveau vai além da abertura e se torna a própria arquitetura do mundo. Ambientado em um fictício país europeu chamado Saville, o anime mergulha no gótico e no Arte Nouveau para construir sua atmosfera de mistério. A música de abertura é acompanhada por uma animação que homenageia a estética de Murat e Klimt, com molduras florais e arabescos. Mas o verdadeiro deleite está nos cenários, a arquitetura do internato, os vitrais coloridos, as roupas vitorianas com laços e babados e a própria figura de Victorique, trancada em uma torre, evocam as heroínas frágeis e enigmáticas do Arte Nouveau. E aqui o estilo não serve apenas para decorar, ele serve para construir a identidade do mistério. As linhas orgânicas e ornamentos criam um labirinto visual que espelha o labirinto narrativo dos casos que Victorique resolve. Além disso, obras como Shoujo Kakumei Utena mostram que o Arte Nouveau no anime não se limita a aberturas ou ambientações, já que neste exemplo, a abertura e o design visual são uma das mais puras celebrações do estilo, com linhas curvas, simbolismo denso e uma estética de contos de fada moderno. E por fim, chegamos ao grupo Clamp, talvez o maior herdeiro do Arte Nouveau no mangá e anime moderno. Em X-Holic, a influência é tão visceral que se tornou a marca registrada da obra. As personagens de X-Holic são extremamente alongadas, com pernas e braços que parecem não ter fim, uma clara homenagem à elegância das figuras de Murat e às silhuetas de Clint. A série é uma festa de padrões, quase todos os painéis do mangá são cercados por molduras ornamentais, flores e arabescos que remetem diretamente aos cartazes de Murat. As vestes de Yuko Ishihara, especialmente, são uma reinterpretação moderna dos kimonos cheios de padrões que Murat tanto amava. Ao usar o Arte Nouveau, a Klemp não está apenas fazendo uma homenagem estrangeira, ela está honrando o ciclo, porque Murat, ao criar suas obras-primas, se inspirou no japonismo. Ao usar Murat como referência, a Klemp está abraçando o DNA japonês que estava adormecido na arte europeia. É a prova de que a arte não tem pátria e a influência é uma dança.
E assim fechamos o ciclo. O que o Japão ensinou à Europa no século XIX, a Europa devolveu em forma de ouro e arabescos. E o que a Europa devolveu, o Japão reincorporou em suas animações, criando uma linguagem visual que é ao mesmo tempo universal e profundamente enraizada em sua própria história. Mamoru Kanbe, ao usar Clint em Alfilia de Sora no Oto, não estava apenas fazendo uma homenagem, ele estava, como revelou em suas entrevistas, buscando a artisticidade e usando a estética para amplificar a tragédia romântica de suas histórias. Ele queria que o público sentisse a dor e a beleza, e Clint, com seu ouro e sua melancolia, era a ferramenta perfeita para isso. Quando vemos Lucy envolta no ouro de Clint, estamos vendo a sombra de Hokusai. Quando vemos a soldados de Sora no Oto flutuarem no friso de Beethoven, estamos vendo a alma do ukiyo-e. Quando admiramos o traço da Clamp em Exholic, estamos vendo Murra ser abraçado pelo Japão. Essa é a beleza do Ouroboros cultural. A arte se alimenta de si mesma, em um ciclo infinito de destruição e renascimento, de apropriação e reinvenção. O Arte Nouveau dos animes não é uma cópia, não é uma homenagem vazia, é a prova de que as fronteiras são ilusórias. É a linha sinuosa que liga Viena a Tóquio, o século XIX ao século XXI. O sonho dourado de Clint e a tragédia sanguinária de Lucy. Nós, como espectadores, somos apenas os voyeurs privilegiados desse fluxo eterno. E ao entender essa jornada, passamos a ver o anime não apenas como entretenimento, mas como um capítulo vivo da história da arte mundial. Se você gostou dessa imersão entre história da arte e cultura pop japonesa, já sabe o que fazer. Deixa seu like se esse tipo de análise te interessa. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente abaixo qual obra você acha que também carrega forte influência do Arte Nouveau. Tem algum anime ou mangá que você gostaria de ver analisado por esse viés? Sua sugestão pode virar um próximo episódio. E se esse vídeo te fez enxergar a filia de Sora no Oto ou qualquer outro anime com outros olhos, compartilha com alguém que também ama esse tipo de relação. Então é isso e até o próximo vídeo.